Boa noite, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto dominical da Igreja Batista Regular de Betolândia. Nesse momento nós iremos iniciar e eu quero ler com os irmãos um salmo bem conhecido, que é o Salmo 23. Talvez você saiba até decorado já o que diz o primeiro versículo deste salmo, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo ele é muito conhecido, mas na mesma medida que ele é conhecido, ele é também ignorado. As pessoas elas deixam de lado a sua ideia principal e usam esse salmo com a desculpa de que elas podem obter todas as coisas que elas querem, né, e que Deus tem responsabilidade de dar todas as coisas que elas querem. Mas essa não é nem de longe a ideia de Davi. A ideia de Davi ao escrever este salmo é dizer que todas as suas necessidades elas podem ser supridas e elas vão ser supridas pelo Supremo Pastor. Jesus ele fez todas as coisas, Deus ele tem disponível todas as coisas que nós precisamos. Então ele sabe que como nosso pastor, ele dará para nós tudo o que nós precisamos, não o que nós queremos, para gastar do modo que nós queremos, para fazer o que queremos, para às vezes até atingir o nosso irmão, mas ele tem disponível para nós todas as coisas que para nós é necessário. Então, talvez esse momento de pandemia, esse momento em casa, de vários casos de doenças e de até irmãos com algumas enfermidades, isso nos leve a pensar que nós fomos por algum momento desamparados. Mas a verdade é que o nosso Supremo Pastor, ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará e nos dará todas as coisas que é necessário para nós. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por este momento, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de cultuar a Ele, e em seguida nós iremos cantar o cântico Seja Engrandecido. Então louve ao Senhor conosco, desfrute desse momento e ouça e aplique a palavra de Deus em suas vidas. Senhor, te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Supremo Pastor. O Senhor está sempre disponível, ó Deus, a suprir todas as nossas necessidades. O Senhor supriu a maior delas, que foi o perdão de pecados, enviando o teu sacrifício perfeito, Jesus Cristo, teu Filho, para perdoar e nos livrar, ó Deus, da tua ira. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado durante este dia, tem nos dado todo o amparo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que, mais uma vez, nós possamos absorver a Tua Palavra. Fala aos nossos corações e nos transforma em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Fiquemos agora com a pregação da palavra. Boa noite.
Talvez você já tenha ouvido falar bastante acerca de sacrifício, sobretudo no contexto em que nós estamos vivendo atualmente. Talvez a expressão de que todos nós devemos nos sacrificar já tenha sido ouvido por você inúmeras vezes. Agora, o que é de fato sacrifício? Em que consiste sacrifício? A grande verdade é que boa parte das pessoas tem uma concepção errônea do que seja sacrifício. Para algumas pessoas, sacrifício é você ter que dedicar 1 ou 2 horas da sua vida para assistir um programa de TV que você não gosta. Ou talvez, para outras pessoas, sacrifício seja conviver com alguém por quem você não tem tanta simpatia ou tanta preferência. Algumas pessoas consideram como sacrifício ter que trabalhar todos os dias, ter que realizar suas atividades normais, as suas relações normais, de modo que a concepção de sacrifício que a maioria das pessoas tem é uma concepção extremamente estranha à concepção bíblica de sacrifício. A grande verdade é que nós estamos vivendo em um contexto que também é marcado pela crise do sacrifício, ou, dito de um modo específico, pela autêntica compreensão do que seja sacrifício. O tema que estamos explorando ao longo desses dias, como ser igreja em tempo de crise. O subtema de hoje, a crise do sacrifício. Nos interessa considerar o modo como a noção bíblica de sacrifício tem perdido completamente o sentido, tem perdido completamente o valor e o lugar no contexto em que nós estamos vivendo. E as pessoas, de fato, têm redefinido a ideia de sacrifício e considerado como sacrifício aquilo que de fato não é sacrifício. Eu queria que nós considerássemos essa temática a partir de uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 41 a 42. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, o capítulo 12, versos 41 a 42. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Como eu disse no início, o contexto em que nós estamos vivendo é um contexto marcado pela crise do sacrifício. Essa crise consiste em uma falsa compreensão de sacrifício da parte das pessoas. As pessoas entendem por sacrifício algo que não corresponde à noção bíblica de sacrifício. Eu queria que nós considerássemos, primeiramente, algumas causas dessa crise e depois eu queria que nós tentássemos recolocar o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido, a verdadeira expressão do sacrifício, isso dentro de uma perspectiva bíblica. Basicamente, a crise do sacrifício, ela surge porque nós redefinimos algumas noções importantes, sobretudo alguns princípios importantes que são, obviamente, indispensáveis para uma compreensão adequada do sacrifício numa perspectiva bíblica. Então vejamos aqui algumas dessas
redefinições. A primeira delas é a redefinição de necessidade. O problema que causa a crise do sacrifício no nosso contexto, na nossa situação atual, deve-se a uma redefinição de necessidade. As pessoas têm redefinido a necessidade, as pessoas têm definido a necessidade de uma forma que não é uma forma bíblica. Ou seja, elas elegem para si certas ideias, certos princípios, certos valores, certos padrões, e tem esses padrões, esses valores, essas práticas, essas aquisições como necessárias ou como necessários às suas vidas, quando na verdade essas coisas de fato não são necessárias. Necessário, nessa perspectiva, na perspectiva bíblica, é aquilo sem o qual você não pode viver sem ele. O problema, quando você redefine a necessidade, ocorre que você estabelece certos valores, certas aquisições para a sua vida e você elege isso a condição de algo indispensável para a sua vida. E isso implica diretamente na sua concepção de sacrifício. Uma pessoa que define mal a ideia de necessidade, uma pessoa que coloca como indispensáveis determinadas coisas em suas vidas, ou em sua vida que não são de fato indispensáveis, essa pessoa vai ter um problema para poder se sacrificar. Por quê? Porque ela vai estabelecer certas coisas como indispensáveis para a sua vida, e isso vai impedir dela sacrificar. Ela não vai querer abrir mão disso daí, porque ela vai considerar isso indispensável à sua vida. Portanto, ela não vai poder se sacrificar. Ela não vai poder dispor daquele objeto, ela não vai poder dispor daquele valor, daquela situação, daquele tempo, daquela condição, porque ela considera isso indispensável para a sua sobrevivência. Então ela não vai se sacrificar. Portanto, quando eu defino mal a ideia de necessidade, automaticamente eu vou impossibilitar o sacrifício. Eu não vou me sacrificar porque eu vou considerar que aquilo do qual eu vou dispor, do qual eu terei que abrir mão, eu não posso viver sem ele. É indispensável à minha vida. Outra redefinição, outra compreensão que acaba afetando diretamente a ideia do sacrifício e ocasiona a crise do sacrifício é a redefinição da caridade. A noção de caridade também tem sido redefinida. Para muitas pessoas, a caridade significa uma ação que nós realizamos simplesmente a partir daquilo que nos sobra, né? É uma caridade, eu vou usar aqui a expressão de punta de estoque, de liquidação. Você não usa mais, você não vai precisar mais para nenhuma finalidade, não vai surtir nenhuma, não vai, de certo modo, trazer nenhum prejuízo aparente para você, você não vai ficar, de certo modo, aperreado, você não vai ficar, de algum modo, dependente dessa coisa. É algo que lhe sobra, é simplesmente um refúgio, é uma caridade de punta de estoque. Então você diz assim, eu vou entregar isso daqui, eu vou me sacrificar e vou doar para as pessoas algumas coisas que eu tenho aqui que eu não estou usando mais. Você pode fazer isso, você pode pegar, entregar aquilo que você não está mais usando, seja uma roupa, seja um objeto, qualquer outra coisa
que você queira dedicar às pessoas, agora saiba que isso não é um sacrifício. Porque você redefiniu a caridade, você pensa a caridade a partir daquilo que te sobra, a partir daquilo que não vai fazer nenhuma diferença na sua vida se você ficar com ela ou você ficar sem ela. Portanto, isso não se constitui em sacrifício. Então, nós já vimos aí duas causas para a crise do sacrifício. Nós vimos que a crise do sacrifício é causada por uma concepção errada de necessidade, as pessoas definem a necessidade de uma forma equivocada. Nós já vimos que essa crise é também causada por uma falsa concepção de caridade, você redefine a caridade a partir daquilo que te sobra, a partir daquilo que é simplesmente um refúgio, algo que não vai fazer nenhuma diferença para você. Mas essa crise, meus amados irmãos, é também causada por uma redefinição da motivação. Quando nós nos sacrificamos, ou quando nós queremos nos sacrificar por alguém, uma das primeiras coisas que nós precisamos considerar é qual é a nossa motivação. Por que eu me sacrifico? Por que eu disponho aquilo que eu tenho em direção à necessidade das pessoas? Por que eu abro mão disso daí? Qual é a minha motivação? É muito interessante quando nós consideramos o texto que nós acabamos de ler, o seu contexto tem justamente uma crítica muito severa de Cristo às autoridades religiosas, aos escribas e fariseus, que faziam as suas doações, que praticavam a sua religião, que praticavam as suas obras, inclusive suas obras de caridade, com o propósito de serem vistos, com o propósito de serem elogiados. O sacrifício é uma ação desinteressada. Se você está praticando um ato sacrificial porque a sua intenção é ser visto e aplaudido pelas pessoas, eu tenho a dizer para você nesta noite que aquilo que você está fazendo não é de fato um sacrifício. Que aquilo que você está praticando não é de fato um sacrifício. O sacrifício, ele não pode ter essa motivação interesseira. Ele não pode ser uma troca. Ele não pode ser um toma lá da cá. Você pode até praticar ações esperando recompensa. Agora saiba que essas ações, elas não se constituem em um autêntico sacrifício. Aí você deve estar se perguntando, mas quando alguém praticar um ato sacrificial, esse ato vai ser tão impactante na vida das pessoas, as pessoas vão ser impactadas de tal maneira, porque o sacrifício é um ato radical, de tal forma que as pessoas vão reconhecer o ato daquele que se sacrifica. Isso pode ocorrer. E não existe, deixe-me dizer, nenhum problema com isso. Quando as pessoas reconhecem o seu ato sacrificial. É claro que muitas pessoas que observaram a atitude desinteressada e sacrificial daquela viúva devem ter elogiado a sua disposição, devem ter elogiado o seu ato sacrificial, devem ter elogiado o seu ato profundo de desprendimento. Mas o problema diz respeito à motivação. Ela não estava fazendo aquilo simplesmente para ser vista ou para ser elogiada. Então não há nenhum problema se a sua ação, se o seu ato sacrificial foi elogiado pelas pessoas. Talvez ele seja mesmo, porque será uma ação tão nobre e de certo modo tão surpreendente que as pessoas vão ficar surpresas, elas vão elogiar esse ato. Mas lembre-se, qual é a verdadeira motivação? Por fim, eu queria mencionar uma quarta razão que justifica a crise do sacrifício no nosso contexto. Nós já vimos que essa crise ela se instala porque nós definimos
de forma inadequada a necessidade, nós definimos de forma inadequada a caridade, nós definimos de forma inadequada a motivação, nós escolhemos uma motivação interesseira para o nosso sacrifício, mas isso ocorre também, meus irmãos, porque nós definimos mal, nós definimos de forma errada a limitação. O sacrifício lida diretamente com a questão dos limites. E talvez a primeira coisa que vem à sua mente, o primeiro impedimento que vem à sua mente, quando você é colocado numa situação em que precisa se sacrificar por alguém, é você apelar para a sua limitação, ou seja, para a sua incapacidade. Você pode dizer, não, eu não tenho capacidade. As minhas limitações me impedem de me sacrificar. Eu até gostaria de me sacrificar. Eu até gostaria de fazer algo por alguém. Mas eu não tenho condições. Mas eu não tenho as condições necessárias, adequadas para realizar isso daí. E aí nós usamos a nossa limitação como uma justificativa para não nos sacrificarmos, para não praticarmos uma ação, um ato sacrificial, porque nós não temos condições, porque nós não temos condições necessárias, nós não temos os recursos adequados e aí nós não nos sacrificamos. Imagine se aquela viúva usasse essa desculpa. Imagine se aquela viúva usasse as suas limitações, a sua condição econômica, social, para não se sacrificar, para não realizar a sua ação. Ela dificilmente realizaria aquela ação tão nobre que ela realizou. Então nós vimos como é que essa crise, a crise do sacrifício, tem sido estabelecida no nosso contexto. Em geral, ela ocorre porque nós definimos de uma forma inadequada, de uma forma que não é bíblica, algumas condições que são importantes para que haja o sacrifício. Por exemplo, a necessidade, a caridade, a motivação e a limitação. Mas eu queria que nós considerássemos, nessa segunda parte da nossa meditação, alguns elementos que nos apontam ou que nos mostram a importância do sacrifício. A importância do sacrifício em uma perspectiva bíblica. E eu queria, com isso, que nós repensássemos a beleza e o lugar do sacrifício em uma perspectiva bíblica. Como eu disse, no contexto em que nós estamos vivendo, de fato todos nós devemos estar nos sacrificando, mas nós devemos realizar um sacrifício legítimo. Não é um sacrifício banal, não é um sacrifício gratuito, como muitas pessoas acham, algo extremamente simples que a pessoa não tem que dispor de absolutamente nada. O sacrifício envolve um risco, envolve um empenho, envolve uma dedicação, envolve uma tomada de decisão bastante rigorosa. E eu queria que nós considerássemos alguns elementos desse sacrifício numa perspectiva bíblica. O primeiro elemento, meus amados irmãos, é que o sacrifício, numa perspectiva bíblica, ele ressalta o lado prático da devoção. A primeira importância, a primeira razão, o primeiro motivo para você buscar um sacrifício, para você buscar a prática do sacrifício, é que o sacrifício, ele ressalta o lado prático da nossa devoção. Como eu disse, no contexto da passagem lida, Cristo faz uma crítica àqueles que praticavam uma devoção extremamente aparente. Uma devoção que se reduzia a uma busca por aplauso, a uma busca por reconhecimento humano.
mas que não possuía o lado prático. Cristo chega inclusive a criticar as autoridades que iam às casas das viúvas e ficavam nas casas das viúvas com o pretexto de estarem realizando orações, orando por essas viúvas que tinham uma condição social extremamente vulnerável. Então essas pessoas ficavam lá e eles prolongavam essas orações. E a ideia é que eles ficavam lá dias e dias. E com isso, eles retiravam os recursos dessas viúvas que praticamente já não tinham nada. Então eles praticamente dilapidavam, praticamente eles usurpavam os poucos recursos que essas viúvas, que essas pessoas tinham. Portanto, era uma religião extremamente aparente, que não se expressava em uma ação prática. O sacrifício, ele nos chama a atenção para essa dimensão prática da nossa devoção. Para uma devoção que não é simplesmente uma ação de orações ou de rituais, mas algo extremamente prático. É você se dispor, é você atuar de modo prático. Uma outra importância do sacrifício, numa perspectiva bíblica, é que o sacrifício ele coloca a fé como uma entrega completa. Ele não apenas ressalta o lado prático da nossa devoção, mas ele nos leva a praticarmos uma fé que consiste em uma entrega completa, uma entrega sem reservas. Quando nós vamos nos sacrificar, nós não ficamos calculando, meus irmãos. Se alguém começa a ficar calculando, já demonstra a sua indisposição para o sacrifício. Até porque no sacrifício você vai dispor de algo que, humanamente falando, é absurdo. Se você olhar para a vida dessa viúva, para o ato dela, humanamente falando, o que ela está fazendo aí é algo absurdo, é algo que não tem sentido, é algo que extrapola completamente a perspectiva, a expectativa humana. Imagine, o texto inclusive ressalta esse aspecto, ela entrega ali todo o seu sustento, é tudo que ela tem. É claro que ela crê que vai ser suprida, mas é uma questão de fé, porque o sacrifício, ele demonstra esse aspecto da fé. Eu disponho, eu me entrego completamente pela fé, mas ao mesmo tempo eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades, pela fé também. Então a fé no ato sacrificial, ela tem dois sentidos, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela me leva a dispor tudo que eu tenho, que às vezes é o meu próprio sustento, mas ela faz com que eu creia que Deus vai suprir as minhas necessidades. É isso que ocorre com aquela viúva. Se você pensar a condição da viúva naquele contexto, como eu disse, a viúva fazia parte dos grupos vulneráveis, dos grupos que precisavam de auxílio material. Portanto, era uma pessoa que, teoricamente, não tinha muitos recursos. E é interessante a observação de que aquilo que ela está dispondo é todo o seu sustento. Mas o sacrifício é justamente isso, meus irmãos. É um ato que representa uma entrega completa. Alguém que fica calculando, que fica tentando encontrar uma fórmula matemática, calculando o que deve fazer, o que não deve fazer, o que deve dispor e o que não deve dispor, se isso vai fazer falta ou não vai fazer, se isso depois vai ser importante ou não vai ser. Essa é a mentalidade típica de quem não quer se sacrificar, de quem não está disposto a se sacrificar. Então nós vimos aí que o sacrifício, ele ressalta o lado prático da devoção. Ele coloca a fé como uma entrega completa. Mas tem um terceiro aspecto que eu queria mencionar também. O sacrifício, ele ressalta o lado desinteressado das nossas obras. Quando Cristo critica
às autoridades religiosas, a crítica justamente porque as ações dessas autoridades eram ações que buscavam o interesse. Um interesse de reparação. Então a ideia deles era a seguinte: eu vou dispor de algo porque eu vou receber algo em troca. Talvez até melhor. Novamente, esse tipo de raciocínio identifica alguém que não está disposto a se sacrificar. Quem está pensando em recompensas? Quem está pensando em retorno? Quem está pensando que vai dedicar algo porque vai receber algo em troca, melhor, superior ou até mesmo igual, é justamente alguém que não está disposto a se sacrificar. Infelizmente, nós vivemos num contexto marcado por uma falsa noção de sacrifício, por uma ideia completamente interesseira de sacrifício. As pessoas fazem certos acordos com Deus. Elas pensam, por exemplo, eu vou sacrificar alguma coisa que eu tenho, um bem material, um recurso, porque eu vou receber algo em troca. Eu vou me sacrificar e Deus vai honrar o meu sacrifício e vai me recompensar por isso. Essa ideia não é uma ideia bíblica. Aí você deve estar se perguntando, mas alguém que se sacrifica vai ser recompensado? Com certeza. Mas a recompensa é uma recompensa pela fé. Ele faz isso não porque ele está estabelecendo uma troca com Deus, mas porque ele dispõe a sua vida, ele dispõe o seu recurso e acredita pela fé que no final das contas Deus vai suprir as suas necessidades. Por fim, eu queria destacar que o sacrifício, numa perspectiva bíblica, reforça a natureza espiritual da caridade. Se nós olharmos para a oferta daquela viúva, do ponto de vista humano, do ponto de vista material, ele não tinha praticamente valor. A oferta daquela viúva, só para a gente ter uma noção aqui, em termos materiais, do valor material, dava para comprar metade de um pão na época. Então era algo completamente irrisório, era algo completamente sem valor material. Mas isso é importante, meus irmãos. Isso é importante para ressaltar um lado fundamental do sacrifício. Um lado fundamental da nossa caridade, que é o quê? O lado espiritual. O mais importante na oferta daquela viúva não era o valor material, era o valor espiritual. Era porque naquela oferta ela estava depositando aquilo que existe de mais precioso e valioso. Ela estava depositando o seu coração. E isso é rico do ponto de vista espiritual. O sacrifício, ele traz essa importância do lado espiritual da nossa caridade. Daquilo que nós fazemos, que muitas vezes talvez não tenha nenhum valor material. Mas ao mesmo tempo que nós estamos dispondo o nosso coração, ao mesmo tempo que nós estamos colocando o nosso coração como uma oferta completa a Deus, esse sacrifício ganha valor. É importante esse aspecto espiritual, porque quando o aspecto espiritual se torna o centro, se torna o mais importante, aí nós não vamos fazer cálculos. Nós não vamos ficar calculando se devemos sacrificar isso ou aquilo, se devemos dedicar esse ou aquele recurso, não. Porque o mais importante já terá sido dedicado, já terá sido entregue a Deus, os nossos corações. Quando isso ocorre, quando nós nos relacionamos dessa forma espiritual, nós não teremos nenhum problema com a nossa caridade. Nós não praticaremos uma caridade, como eu disse no início, de ponta de estoque,
de refúgio. Nós não ficaremos nos escondendo numa falsa concepção de necessidade e nas nossas limitações para não praticarmos a caridade, para não demonstrarmos a nossa caridade às pessoas. De fato, nós vivemos em um contexto marcado pela crise do sacrifício. Algumas pessoas dizem que estão se sacrificando, mas o que elas estão fazendo, na verdade, são atos extremamente banais, atos que não lhes custa nada. Estão praticando uma caridade de ponta de estoque, de refúgio, daquilo que lhes sobra. Estão simplesmente atuando ou realizando ações que não lhes custa nenhum esforço. E dizem que isso é sacrifício. Mas, de fato, isso não é sacrifício. Entenda que o sacrifício, ele exige que a sua devoção tenha um caráter prático. Entenda que o sacrifício exige que a sua fé represente uma entrega completa, não uma entrega parcial. Entenda que o sacrifício deve colocar em você, deve levar você a praticar uma ação desinteressada, não é uma troca. Você se dispõe, você não troca. E por fim, meu irmão, entenda que o sacrifício reforça a natureza espiritual do seu amor, da sua caridade. Você pode praticar a caridade de uma forma completamente interesseira. O apóstolo Paulo diz isso. Mas você precisa ter cuidado para que esta caridade seja de fato uma caridade autêntica. Seja um sacrifício autêntico. Seja um sacrifício onde você dispõe, antes de tudo, antes de qualquer coisa material, você dispõe o seu coração para Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sacrifício por nós, onde tu abandonaste tua glória para morrer por nós em uma cruz. Ajuda-nos, ó Pai. Nós sabemos que vivemos em um período em que as pessoas perderam a beleza do sacrifício, em que as pessoas não mais se sacrificam, não mais têm a disposição para o sacrifício, porque elas estão enganadas em suas necessidades, elas estão perdidas, ó Pai, na sua incapacidade, nas suas limitações, nas motivações errôneas. Por isso não se sacrificam mais. Por isso nós pedimos que tu nos ajude-nos a praticarmos um verdadeiro sacrifício, a redescobrirmos a beleza de uma devoção sacrificial. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.